Olá, tudo bem com você? Que bom te ver aqui no canal Compreendendo as Escrituras. Seja muito bem-vindo, é muito bom te ver aqui. Nós estamos concluindo o nosso curso bíblico Compreendendo as Escrituras. Já estudamos vários temas importantes, esta é a 19ª aula. Então, se você perdeu alguma aula anterior, corra aqui na playlist, tem todas as aulas. E você vai poder então assistir com calma, conferir o que eu estou falando com a Bíblia, anotar. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E assim a gente vai aprendendo mais da palavra de Deus. Não se esqueça, hein? É muito importante para a gente, se inscreva no canal. Se você não se inscreveu ainda, nesse botão vermelho, é só você apertar, do lado tem um sininho, você coloque ali receber todas as notificações, e aí sempre que sair um vídeo aqui, você já fica sabendo em primeira mão. Dê um like também aí no nosso vídeo. Produzimos com muito carinho e o seu like ajuda a gente bastante. Por quê? Porque o YouTube considera o vídeo relevante e ele fica disponível para mais pessoas. Combinado? Também estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Lá no Instagram estamos preparando muito conteúdo. Você já pode ir lá agora, siga o Compreendendo as Escrituras e você vai ver tanto material teológico que vai enriquecer sua vida com Deus, o seu aprendizado da palavra. Vamos juntos compreender a palavra do Senhor e divulgar essa verdade para todas as pessoas. Nossa aula de hoje, o título é Ellen White e o dom de profecia. Quando falamos dom de profecia, já pensamos, obviamente, em profetas. Mas qual que é a função principal do profeta? Alguns pensam que a função principal do profeta é fazer predições quanto ao futuro. Então, o profeta é aquele instrumento de Deus que vai ficar falando o que nós não sabemos, aquilo que vai acontecer. Muitas pessoas têm essa concepção de profeta. Será que este é o principal ofício do profeta? Nós vamos ver agora. Quero convidar você para ler um texto comigo muito importante, porque através da etimologia nós já vamos ter um significado da obra do profeta. Vamos ler aqui o texto de 1 Crônicas 29 e 29. Diz assim esse texto: Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Você percebeu que nesse texto, eu até coloquei ali em vermelho, apareceu vidente, profeta e vidente. E estes três termos, no original, no hebraico, a língua que foi escrito o Antigo Testamento, são três palavras diferentes. Vamos ver então novamente esse texto. Você vai ver aqui que a primeira palavra vidente é roé, e ela aparece 11 vezes no Antigo Testamento. A palavra profeta é navi, e aparece 311 vezes. E a outra palavra vidente é rosé, que aparece 16 vezes também no Novo Testamento. Então, estes três termos, roé, navi e rosé, são termos que foram traduzidos como profeta ou vidente. Navi é a palavra principal, como vocês viram aí, ela aparece 311 vezes. E qual que é o significado de navi? A melhor tradução seria mensageiro, seria porta-voz. Então, o que a etimologia nos ensina, olha de novo, que roé, navi e rosé quer dizer porta-voz de Deus. Então, veja bem, um profeta não é aquele homem ou mulher que apenas vai fazer predições quanto ao futuro. Na verdade, o profeta é uma pessoa chamada por Deus que agora vai se tornar o porta-voz de Deus. Vai falar em nome do Senhor. Então, a principal função do profeta não é predições, é ser um mensageiro de Deus. E como mensageiro de Deus, ele pode fazer predições, é verdade, mas ele não está limitado a isso. Ele vai comunicar a palavra de Deus no presente, ele vai repreender o povo, ele vai lembrar o povo da história passada, enfim, ele vai ser um conduto de comunicação do céu para o povo. Ele vai ser um porta-voz. Essa é a melhor definição. E na prática nós vemos que Deus comunicou esse conceito ao chamar homens para o ofício profético.
Vamos ver alguns textos agora. Primeiro, Deuteronômio capítulo 18, verso 18. Olha aí. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, e em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então o profeta, ele recebe um chamado. A pessoa não se auto-intitula profeta. Ela não pode dizer assim, eu sou um profeta de Deus e eu vim aqui falar em nome do Senhor. Ela recebe um chamado. Você viu? Deus dizendo, suscitar-lhe-ei um profeta no meio de ti. Então, o ofício profético vem por um chamado divino. Deus chama tanto homens quanto mulheres para exercer a função profética. E Deus então vai se revelar ao profeta. Qual a forma principal de revelação de Deus aos profetas? Há um outro texto bíblico aqui que mostra para nós isso. Vamos ler? Números capítulo 12, verso 6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. É interessante que nós somos tão limitados que se Deus não quisesse se revelar a nós, nós não conheceríamos nada de Deus. Mas Deus, então, chama profetas e se revela aos profetas através, principalmente, de sonhos e visões. E o profeta, então, recebe essa orientação sobrenatural de Deus. A mensagem profética é recebida. E agora, o profeta vai ser habilitado a comunicar a palavra de Deus. Vamos ver aqui mais um texto onde Deus orienta os seus profetas a falarem, então, em seu nome. Ezequiel capítulo 3, verso 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então o profeta, ele foi chamado, recebeu a visão, e ele não pode ficar com a mensagem para ele. Porque como ele é o porta-voz de Deus, ele precisa comunicar essa palavra. E então ele vai fazer isso. Muitos profetas, eles fizeram discursos proféticos. Em nome de Deus, eles chamaram a atenção do povo, conduziram o povo no caminho, corrigiram as rotas, foram instrumentos de Deus para repreender, instruir e guiar o povo. Então, o profeta ele podia transmitir a palavra de Deus de forma oral, e muitos foram habilitados por Deus, através do Espírito Santo, a escreverem as mensagens proféticas. Por isso que alguns dizem que nós temos aí, dentro daqueles que foram chamados como profetas, dois tipos, duas categorias, se podemos assim definir. Os profetas escritores e os profetas não escritores. A Bíblia, de fato, menciona muitos profetas que não escreveram. Vamos olhar aqui alguns exemplos. Profetas que não escreveram: Enoque, Abraão, João Batista, Ágabo e muitos outros. Você deve estranhar que eu falei Enoque, né? Quem era esse Enoque? É aquele que andou com Deus, que aparece lá em Gênesis, no capítulo 5. Deus o levou ao céu. Judas, lá no finalzinho da sua pequena epístola, que é um capítulo só, no verso 14, diz que Enoque profetizou. Então, Judas, lá no Novo Testamento, considera Enoque um profeta de Deus. Ele fez uma profecia. E Enoque foi levado ao céu. Mas ele não escreveu nenhuma mensagem. João Batista foi também um grande profeta. Ele preparou o caminho para o Senhor. Mas não temos nenhum livro de João Batista. Ele não escreveu nenhuma mensagem. O profeta Ágabo, na época do apóstolo Paulo, também foi usado por Deus, mas não era escritor. E muitos outros. Então nós temos esses profetas que foram usados por Deus, transmitiram uma palavra oral, mas não temos os seus escritos. Eles não foram escritores. Mas também, olha o quadro, nós temos os profetas escritores. E dentro dos profetas escritores, nós temos aqueles que chamamos de escritores canônicos, cujos escritos hoje compõem a Bíblia Sagrada. Os estudiosos colocam a lista de livros bíblicos como cânon. Cânon é a lista
dos livros bíblicos. Então nós temos profetas que foram inspirados por Deus, transmitiram uma mensagem ao povo, mas o Espírito Santo ainda os habilitou a escrever, e esses escritos hoje compõem o cânon bíblico, ou seja, esses escritos estão hoje sistematizados aqui nas Escrituras. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Nós temos aí Davi, que escreveu vários salmos, foi um profeta canônico. Nós temos Jeremias, Ezequiel, Daniel e muitos outros. Profetas escritores, e esses escritos foram por Deus dirigidos para compor o cânon bíblico, e temos hoje a alegria de ler o que esses profetas transmitiram. Essas mensagens foram, com certeza, úteis para o povo na época, e também elas têm uma abrangência universal, alcançando o nosso coração ainda hoje. E dentro dos profetas escritores, nós temos aqueles que não são canônicos, ou seja, aqueles profetas que os escritos não foram incluídos no cânon bíblico. Por exemplo, Natã, Gade, Semaías e outros também. Aquele primeiro texto que lemos na introdução da aula, onde vimos as 3 palavras hebraicas para profeta, é um exemplo de profetas que são escritores, mas os escritos não foram compilados, não foram inseridos no cânon bíblico. Eles escreveram, mas os seus escritos não chegaram até nós. É muito importante nós termos isso em mente, porque o profeta não só é aquele que prediz o futuro, ele é um mensageiro de Deus. E a sua mensagem pode ser escrita ou não. E muitos que escreveram, os seus escritos entraram na Bíblia, e outros escreveram, mas os seus escritos não entraram no cânon das Escrituras. Uma outra curiosidade, dentro do dom de profecia na Bíblia, Deus, ele chamou várias mulheres para assumir o dom profético. Eu já falei de alguns homens, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Moisés, Abraão, Enoque, enfim, vários profetas. Mas a Bíblia também registra que Deus, em alguns momentos da história, usou mulheres. E agora eu vou ler alguns textos com vocês para ver aí as mulheres recebendo o dom de profecia. Vamos ler aqui Juízes, capítulo 4, verso 4. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Houve um período na história de Israel em que o povo foi governado por juízes. O juiz, ele era um chefe administrativo, religioso, ele tinha uma função muito importante, mas foi um período escuro da história de Israel. O povo estava com Deus, abandonava Deus, altos e baixos. E nessa época, Deus chamou uma mulher, profetisa, Débora, e ela fez a grande diferença numa época difícil. Temos um outro registro aqui, vamos ler o texto, 2 Reis 22, 14. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Abor, Safá e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tiquivá, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Aqui vemos um grupo de pessoas, incluindo os sacerdotes, que foram consultar uma mulher que foi um instrumento na mão de Deus, uma profetisa, chamada Ulda. Lá no Novo Testamento aparece outra mulher profetisa, muito famosa, já avançada em dias, uma mulher idosa, que foi uma mensageira de Deus. Vamos ler esse texto comigo. Lucas 2, 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Então Ana, ela foi uma mulher que também foi um instrumento na mão de Deus, é chamada de profetisa. Filipe, no Novo Testamento, tinha 4 filhas que profetizavam. Vamos ver o registro de Atos. Atos capítulo 21, verso 9. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. E aqui é interessante, porque Jesus já tinha morrido, já tinha ascendido ao céu, mas esse dom, o dom de profecia, continuou a se manifestar logo no início da igreja primitiva. Ele faz parte, obviamente, daquele grupo de dons que o Espírito Santo habilitou à igreja. E ele se manifestou aqui
nas 4 filhas de Filipe, elas receberam o dom de profecia. Então fizemos um panorama geral aqui sobre o dom de profecia na Bíblia. Vimos a função do profeta, as categorias dos profetas, vimos que Deus chama homens e mulheres. Só que a própria Escritura declara que o dom de profecia seria também manifestado no tempo do fim. Isso mesmo. Deus, assim como usou homens e mulheres no passado, usaria agora o dom de profecia para guiar a sua igreja nos últimos momentos da história desse mundo. Vamos ler alguns textos muito interessantes e importantes. Vamos começar aqui com Atos capítulo 2. Atos 2:17 diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Aqui é o discurso de Pedro. Ele está citando a profecia de Joel, que nos últimos dias o dom de profecia seria manifestado. E quando vamos agora para o Apocalipse, nós vemos que o dom de profecia não só seria manifestado, mas seria uma marca do povo de Deus no tempo do fim. Eu quero ler 2 textos com vocês, e eu vou colocar um do lado do outro, para que você entenda a mensagem aqui do texto profético. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse texto menciona que o remanescente, aqueles que viriam da descendência da mulher, ou seja, o povo de Deus no tempo do fim. Esse povo, ele é cruelmente perseguido pelo diabo, o grande dragão. E o Apocalipse diz que o diabo, ele está irado com esse povo de Deus no tempo do fim. E esse povo tem 2 marcas principais nesse texto. A primeira, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aí a gente se pergunta, tá, os mandamentos eu sei. Inclusive temos uma aula aqui sobre os mandamentos. Se você não assistiu, corra lá. Então, esse povo de Deus no tempo do fim guarda os mandamentos. Mas esse povo também tem o testemunho de Jesus. Aí a pergunta é, o que seria esse testemunho de Jesus? Vamos agora para um outro texto do Apocalipse. Apocalipse 19, verso 10. Diz assim, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E agora, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em outras palavras, no final dos tempos, Deus teria um povo que guarda toda a lei de Deus e que receberia o dom profético. É óbvio que a palavra aqui, dom de profecia, é abrangente, se refere a todo o conteúdo profético. Mas ele também está fazendo uma referência que esse povo remanescente teria agora o dom de profecia. Deus escolheria de forma muito especial alguém para representar o próprio Senhor e ajudar o povo remanescente na caminhada final até a volta de Jesus. Então, o dom de profecia no final dos tempos foi anunciado e é uma marca do povo de Deus no tempo do fim. Se a gente fizer uma leitura também do sermão profético de Jesus, lá em Mateus capítulo 24, nós vamos ter uma afirmação de Cristo muito interessante. Olha comigo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus falou que no final dos tempos surgiriam falsos profetas. Ora, se Jesus falou que surgiria o falso profeta, é porque a igreja no tempo do fim teria o dom profético verdadeiro.
Você consegue falsificar uma nota que não existe? Por exemplo, você consegue falsificar uma nota de R$ 3? Sim ou não? Claro que não, porque uma nota de 3 não existe. Agora, se você pegar uma nota de 5, de 10, de 50, você pode falsificar? Pode, porque ela existe. Se Jesus falou que no final dos tempos surgiriam falsos profetas, é que realmente no final dos tempos, conforme disse Joel, reafirmado por Pedro, conforme diz o Apocalipse, haveria o dom profético verdadeiro. Só que também existiria o falso. Então, não há dúvidas. Aquele que crê na Bíblia deve esperar o dom profético no tempo do fim. Só uma lembrança rápida. O tempo do fim, ele começa, de acordo com as Escrituras, depois daquele período longo de perseguição do chifre pequeno, que foi de 538 até 1798. Nós temos uma aula aqui sobre os sinais do tempo do fim, temos uma aula sobre o chifre pequeno. Quando acaba o período de 1798, esse período de perseguição, então começa o tempo do fim. Então, biblicamente, o tempo do fim começou em 1798. Então, podemos esperar o dom profético logo após essa data. Veja, agora temos que ser muito racionais e irmos para a Bíblia. Se a Bíblia diz que no final dos tempos surgiria o falso profeta e teria o dom profético verdadeiro, como fazer a distinção? Como saber se o profeta que possivelmente se manifestará é de Deus ou não? Por isso que temos um conselho precioso de João. Olha esse texto comigo. 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João, já no seu tempo, está nos alertando. Muitos estão dizendo que tem o dom de profecia. E o que temos que fazer? Temos que provar. Temos que colocar estes supostos profetas numa peneira de análise. Se eles passarem por esta peneira, é de Deus. Se não passarem, obviamente, é um falso profeta. Então, o que nós vamos ver agora? As características que marcam um verdadeiro profeta, para podermos analisar, colocar este profeta nesta peneira aí, e vermos se ele é um profeta autêntico ou não. Temos 5 características de um profeta verdadeiro, registradas de forma clara nas Escrituras. Vamos ver estas 5 características. A primeira, está lá em 1 João também, capítulo 4, verso 2. Diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Primeira característica de um profeta, para saber se ele é de Deus ou não. Ele precisa aceitar a encarnação de Jesus Cristo. Ele precisa se submeter ao ensino bíblico da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele precisa compreender que Jesus, mesmo sendo Deus, se fez homem, assumiu a forma humana, incorporou de forma singular 2 naturezas. Ele era 100% divino e 100% humano. Esse profeta de Deus precisa reconhecer a encarnação de Cristo, a obra e a missão do nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a primeira característica. Vamos para a segunda agora. Mateus capítulo 7, verso 15 e 16. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? A evidência aqui é muito clara. A vida pública dessa pessoa que se diz profeta. Essa pessoa manifesta frutos positivos na sua vida ou não? Esta pessoa mostra uma vida piedosa? Os outros reconhecem nele ou nela que é uma pessoa de Deus, um instrumento de Deus? Nós conhecemos pelos frutos. E essa é uma advertência importante para nós.
aquele que se diz profeta, qual que é o relacionamento dele com a família, com a sociedade? Ele tem frutos autênticos de uma pessoa piedosa que serve a Deus? Os frutos vão evidenciar se ele é um profeta verdadeiro ou não. Agora vamos para a terceira característica. Deuteronômio capítulo 18, verso 21 e 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Terceira característica é que o verdadeiro profeta, ele vai fazer predições que se cumprirão. Porque ele está fazendo predições não da sua cabeça, mas um instrumento de Deus. Se Deus é onisciente, sabe de tudo e revelou para o profeta o futuro, aquilo que ele falou que iria acontecer, deve acontecer. Agora, se ele fizer uma predição e essa predição não ocorrer, de fato, ele não é um profeta verdadeiro. Ele não falou em nome do Senhor. Então, a sua profecia precisa se cumprir. Quarta característica, nós vamos ver agora. Leia comigo Deuteronômio 13, do 1 ao 3. Preste bem atenção nesse texto. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Aqui temos uma mensagem importante. O texto diz que se um profeta falar algo que iria acontecer, que vai acontecer, e isso se cumprir, acontecer mesmo, mas em seguida, esse suposto profeta falar coisas que vão contra a vontade de Deus, que vão contra a Bíblia, ele não é de Deus. Então, o texto bíblico usa uma expressão até forte, né? Se o profeta falar que vai acontecer uma coisa e acontece, e depois ele diz assim, vamos servir outros deuses aí, vamos adorar outros deuses. Opa, esse profeta não é de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. Como que ele é um profeta autêntico se ele está levando o povo a descumprir a palavra de Deus que está claramente revelada? Você está entendendo? Embora o diabo ele não tenha onisciência, por sua experiência de vida, ele pode, quem sabe, induzir uma pessoa a fazer alguma predição e essa predição se cumprir. Não é porque aquilo vai acontecer que legitima o profeta como sendo verdadeiro. Nós precisamos olhar, então, todas as declarações do profeta, todos os conselhos dele, não apenas a sua predição. E isso devemos, assim, ter um zelo muito importante. É na soma de todas as revelações feitas por esse profeta que vamos poder comprovar se ele é de Deus ou não. Ele tem que viver de acordo com toda a orientação de Deus. Ele tem que estar firmado em todos os princípios divinos. Tudo que ele falar deve se cumprir, mas não devemos ficar só aí. Precisamos ver se ele está guiando o povo de acordo com as Escrituras. Agora, em último lugar, a quinta característica. Vamos ler um texto de Isaías. Isaías capítulo 8, verso 20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O profeta, ele deve também ser um obediente servo de Deus, guardando a lei do Senhor. À lei e ao testemunho. Se ele não agir dessa maneira, nós podemos descartar esse profeta. O profeta verdadeiro, ele conhece os 10 mandamentos e ele obedece todos os mandamentos. Com isso, então, encerramos aí as características do profeta verdadeiro. Vamos olhar todas de novo para você relembrar aí. Primeiro, o profeta verdadeiro aceita a encarnação de Jesus Cristo. Segundo, ele manifesta frutos em sua vida. Terceiro, cumprem-se suas predições, suas profecias. Quarto,
ele vive e prega em conformidade com a Bíblia. E em quinto lugar, o profeta obedece à lei de Deus. Então veja, se alguém disser para você, eu recebi o dom de profecia, você sabe se é verdadeiro ou não? Então você vai colocar este suposto profeta neste crivo. Ele tem que passar por estas características. A Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que Ellen Gold Harmon recebeu o dom de profecia. Eu vou contar um pouco da história dela para você se familiarizar, conhecer um pouquinho quem foi essa mulher, e depois nós vamos colocá-la sobre estes crivos, para ver se ela é uma profetisa autêntica ou não. Quem foi Ellen Gold Harmon? Vou mostrar uma foto dela aqui para você. Aqui está ela. Ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827 nos Estados Unidos. Quando Ellen Harmon tinha 9 anos de idade, ela estava saindo da escola e uma menininha atirou uma pedra. Ela estava correndo, quando ela virou, a pedra bateu bem no nariz. Esse foi um acidente traumático que debilitou aquela jovem menina. Com 9 anos de idade, ela ficou desfigurada, ela perdeu muitas habilidades físicas, óbvio que isso também afetou até sua vida emocional. E ela, muito franzinha e com dificuldade, cresceu sob a influência do metodismo. Mas essa mulher, com 12 anos de idade, essa jovenzinha, foi batizada com vários familiares em uma igreja metodista. E em dezembro de 1844, depois daquele grande desapontamento que ocorreu em outubro, lembra, nós estudamos aqui sobre a purificação do santuário, a data da purificação do santuário, a data do juízo investigativo, que foi 22 de outubro de 1844. Ela estava aguardando Jesus voltar nessa data, mas Jesus não voltou. Jesus, na verdade, começou uma obra de juízo no céu em outubro de 1844. Depois que passou esse episódio, no mês de outubro, em dezembro, Ellen Harmon teve uma visão. E agora ela, impressionada por Deus, viu um povo, você vai ver a imagem aqui, ela viu um povo caminhando numa estrada bem estreita. Uma luz gloriosa lá na ponta indicava Jesus chamando seus filhos para o seu reino. E uma luz também iluminava os passos desse povo que estava caminhando. Alguns, infelizmente, não ficaram no caminho e caíram de despenhadeiro abaixo. Mas um povo fiel foi marchando até a pessoa de Jesus Cristo. Ela teve essa visão em dezembro de 1844. Ela recebeu, então, o chamado de Deus para ser uma profetisa. Em 1846, ela casou com um homem chamado Tiago White. Aqui está a foto do casal. Eles se casaram no dia 30 de agosto e então ela passou a ser chamada de Ellen Gold White, levando o sobrenome do esposo Tiago White. Viveram bastante tempo juntos, mas Tiago faleceu em 1881. Ellen nunca mais se casou, viveu 34 anos viúva, sendo amparada pelo seu filho Willie. Eles tiveram 4 filhos. Um morreu ainda bebezinho, com 3 meses de vida, John Herbert. Depois, um outro morreu na adolescência, chamado Henry. E os 2 que viveram aí a fase adulta foram o Edson e o Willie. Aqui está uma imagem da família White. Ellen White na ponta, o seu filho Willie pequeno, Tiago White e depois o Edson, que era ali o de 16 anos, mais velho que o Willie. Eles constituíram uma linda e importante família. Há uma foto mais recente. Ellen White morreu em 1915, um pouquinho mais aí de um século. Então, nós vemos aqui agora uma foto mais atual dela, a família. Ela está aqui ao centro, o seu filho lá na ponta, aqui já tem netos. Essa foto foi em 1913.
um pouquinho aí antes de ela falecer. Ellen White, ela recebeu ao longo do seu ministério profético mais de 2.000 sonhos e visões. E ela escreveu muitos materiais. Agora é curioso que uma mulher que realmente teve que abandonar a escola por causa daquele acidente, tivesse por si mesma a capacidade de escrever. Ela tinha mão trêmula, ela tinha dificuldades, ela não se sentia segura em escrever. Mas como um instrumento nas mãos de Deus, ela conseguiu registrar muita coisa que o Senhor apresentou a ela. Vamos ler algumas informações aqui. Ao todo, ela escreveu mais de 100.000 páginas e os seus escritos foram traduzidos para mais de 150 idiomas. Ela ocupa o 4º lugar entre os autores mais traduzidos do mundo. Ellen White escreveu sobre religião, história, sobre saúde, sobre educação, sobre evangelismo. Os escritos dela são extraordinários e estão aí à nossa disposição. A Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que ela recebeu o dom de profecia. Porque, biblicamente, esse dom seria manifestado no tempo do fim. E ela se encontra ali no tempo do fim, em 1800 e pouquinho. A primeira visão ela recebeu em 1844. Agora vamos colocá-la então neste crivo. Vamos ver se ela cumpre as características de um profeta verdadeiro. Será que cumpre? Será que o dom profético de Ellen White é autêntico ou não? Vamos então ver a primeira característica. Olha comigo. Aceita a encarnação de Jesus. Ela escreveu 2 livros importantes sobre a vida de Jesus Cristo. Um livro intitulado A Vida de Jesus e o outro livro, O Desejado de Todas as Nações. Eu quero até recomendar você, querido amigo, a ler estes materiais. Ellen White escreveu de forma maravilhosa sobre a vida de Jesus, reconhecendo a natureza de Cristo, divina humana, a obra de Cristo. E ela vai narrando toda a biografia de Jesus. Uma coisa extraordinária. Só uma mulher com a capacidade divina de escrever poderia compor estes materiais tão preciosos, tão profundos, que quando você tem contato com eles, você é abençoado. Então, ela aceita a encarnação de Jesus Cristo, a natureza de Jesus Cristo, conforme a Bíblia, e a missão e a obra de Cristo? Sim. E ela deixou isso registrado nesses 2 principais livros. Segunda característica, o profeta verdadeiro, como vimos, ele tem que demonstrar frutos em sua vida. Será que Ellen White, ao longo da sua existência, demonstrou frutos positivos de uma vida piedosa, de uma mulher temente a Deus? Sim. Nós temos testemunhas oculares, e uma delas foi uma enfermeira que conviveu com Ellen White muito tempo. O nome dessa enfermeira é Sarah. Ela foi assistente pessoal de Ellen White, viajou com ela pela América, pela Europa. Ellen White morou 10 anos na Austrália e, a pedido dela, pediu para que Sarah fosse também para a Austrália. E ela ficou com Ellen até o ano da sua morte, em 1915. E essa enfermeira pôde testificar a vida piedosa, cheia de frutos do Espírito, que Ellen White deixou como legado. Não só essa enfermeira Sarah, mas todas as pessoas que conviviam com Ellen realmente sentia que era uma mulher de Deus. Terceira característica do dom profético. O verdadeiro profeta, ele tem que falar e as suas profecias devem ser cumpridas. Ellen White fez poucas predições futuras. Ela foi um instrumento usado por Deus para conduzir o povo às Escrituras, como nós vamos ver no item seguinte. Fez poucas predições que já se cumpriram. Outras estão em andamento ainda. Mas temos aqui o registro de 2 profecias, pelo menos, que já poderiam ser citadas e que já foram cumpridas. Ela disse que o Espiritismo surgiria como uma grande corrente religiosa no tempo futuro. Quando ela fez essa previsão,
ela viu em sonhos um grande trem e o maquinista estava conduzindo esse trem. Era o espiritismo que estava avançando para o mundo. Só que quando ela fez essa predição, havia 2 espíritas nos Estados Unidos. Será que o espiritismo cresceu? Sim, com certeza. Então, uma profecia que na época dela foi feita e essa profecia se cumpre em nossos dias. Na época de Ellen White também, havia muitas confusões com relação à área médica, orientações básicas de saúde. Era comum usar o tabaco, as pessoas que tratavam os doentes tiravam essas pessoas do sol. E ela então teve uma revelação de Deus dizendo que era muito importante a abstinência total do fumo e também que o sol deveria entrar, porque o sol ele mata bactérias. Então estas 2 predições de Ellen White, a abstenção do tabaco e a importância da luz solar, foram obviamente comprovadas posteriormente. Mesmo não sendo claros estes conceitos na sua época, hoje não temos dúvidas, né? O cigarro é um dos grandes causadores de morte e a vitamina D que vem pelo sol é uma das substâncias mais importantes que precisamos ter no nosso organismo. Tudo isso Ellen White profetizou sobre a orientação de Deus e isso se cumpriu. Então podemos dizer de forma clara que ela cumpre também a 3ª característica, ou seja, suas predições precisam ser cumpridas. Agora, a 4ª característica do verdadeiro profeta, ele deve ensinar, pregar e viver toda a Escritura. Será que Ellen White teve isso? E eu aproveito esse tópico para esclarecer alguns pontos. E eu quero fazer uso agora de alguns textos de Ellen White. Vamos ler estes textos. O primeiro, ela diz: pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Ela escreveu na revista Review and Herald, 20 de janeiro de 1903. Perceba aqui que ela diz: pouca atenção é dada à Bíblia. E em seguida ela completa: o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. O que ela está dizendo? Que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E aqui ela coloca os seus escritos como materiais que vão levar o povo à Bíblia. Ela considerava vigente o princípio da reforma protestante, sola escritura. Ela nunca colocou os seus escritos no mesmo pé de igualdade com a Bíblia, ou como acréscimos à palavra de Deus, de forma nenhuma. Vamos ler outro texto. Ela escreveu uma carta em 1901 e disse assim: o Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Esta luz deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Então serão vistas boas obras como luz vibrando nas trevas. Percebeu mais um texto? De forma clara, Ellen White diz que os seus escritos, eles não substituem a Bíblia, eles não são acréscimos à Bíblia. Algumas pessoas, de forma maldosa, dizem que os adventistas do 7º dia creem que os escritos de Ellen White estão no mesmo pé de igualdade que as Escrituras, sendo acréscimos à palavra de Deus, e que as doutrinas adventistas foram baseadas em Ellen White. Em nenhum momento os adventistas do 7º dia usam Ellen White para solidificar suas crenças fundamentais. Não. Todas as doutrinas adventistas, que são 28 atualmente, são única e exclusivamente da palavra de Deus. Nós já estudamos aqui 18 aulas, essa é a 19ª, né? Quantas aulas anteriores eu citei Ellen White? Nenhuma. E até esta aula, estou me baseando na Bíblia para provar o dom profético que ela mesma recebeu. Então, as Escrituras, a Bíblia, é a nossa única regra
de fé e prática. Outro texto de Ellen White. Os testemunhos escritos não são concedidos a fim de prover nova luz, mas para imprimir vividamente sobre o coração as verdades da inspiração já anteriormente reveladas. Então, quando eu leio os escritos de Ellen White, eu sou levado a considerar a palavra de Deus. Os escritos dela funcionam como uma ligação, e esta ligação é com a Bíblia Sagrada, que deve ser a nossa única regra de fé e prática. Ela foi realmente inspirada como os demais autores bíblicos. Não entendemos que tem graus de inspiração, um profeta é mais inspirado que o outro. A inspiração é a mesma. Ela foi inspirada no mesmo nível que os outros profetas. Mas os seus escritos, eles não são uma luz adicional à palavra de Deus. Nós nunca usamos os seus escritos para solidificar ou criar uma doutrina, de forma nenhuma. Esses escritos só nos fortalecem com relação às Escrituras, nos orientam agora nesta caminhada final até a volta de Jesus Cristo. Então, se você assistir por aí alguém maldoso falando que os adventistas creem em Ellen White, adoram Ellen White, usam Ellen White como base para criar doutrinas, é tudo mentira. Porque a própria Ellen White negou isso. E agora, a quinta e última característica. O profeta verdadeiro, como vimos, ele precisa obedecer à lei de Deus. Será que Ellen White era uma observadora da lei do Senhor? Eu quero te mostrar uma imagem aqui. Ellen White e o seu esposo, eles leram um livro chamado O Sábado do Sétimo Dia, um sinal perpétuo. Esse livro, um livreto, foi escrito por José Bates. José Bates, ele foi um milerita que descobriu a verdade do sábado através de um grupo que se reuniam, e esse grupo que moravam lá na cidade de Washington, eles descobriram por uma mulher, Raquel Oakes Preston, a verdade do sábado. Raquel Oakes falou do sábado para aquele grupo, e eles começaram a guardar o sábado. José Bates teve contato com esse grupo. Convencido da verdade do sábado, ele escreveu um livro. Ele estudou exaustivamente o tema nas Escrituras e escreveu um livreto. Ellen e Tiago White receberam esse material e eles se debruçaram. Começaram a estudar. Na verdade, Ellen White até ficou brava com José Bates, dizendo, você só fala do sábado. E ele, brincando, dizia, é porque o sábado foi o mandamento esquecido. E depois de Ellen White ter estudado o sábado, e pelas evidências bíblicas levantadas, ter entendido que era o mandamento do Senhor, ela aceitou a vigência do sábado hoje. Então ela guardava todos os mandamentos de Deus, e a partir do seu estudo acurado das Escrituras, o sábado ficou como um mandamento claro para ela. Ela, junto com seu esposo, começaram a obedecer. E é interessante que um ano depois, em 1847, ela teve uma visão. E nessa visão, ela viu uma luz iluminando o quarto mandamento. Era como se Deus estivesse dizendo para ela, bem, você estudou, você viu por si mesma que o sábado é o meu dia. Eu estou confirmando que esse dia precisa ser guardado. Então Ellen White obedecia todos os mandamentos, os 10, inclusive o quarto, que hoje é o grande mandamento esquecido. Temos uma aula sobre o sábado aqui no nosso canal, assista ali na íntegra e você vai perceber essa verdade bíblica. Mas aqui quero dizer que Ellen White, então, cumpria o quinto item, a quinta característica do profeta verdadeiro. Então vamos lá? Qual que é a primeira? O profeta verdadeiro reconhece que Jesus veio em carne. O profeta verdadeiro demonstra bons frutos. O profeta verdadeiro faz predições e elas ocorrem. O profeta verdadeiro, ele ensina de acordo com toda a Escritura Sagrada. E o profeta verdadeiro obedece à lei de Deus. Ellen White passa em todas as características. Então a conclusão é óbvia.
se a Bíblia menciona que no final dos tempos haveria o dom de profecia, e se essa mulher cumpre todos os itens do dom profético, o seu ministério é autêntico. Ela foi uma profetisa. Mas é muito interessante que, de forma muito humilde, ela mesma não se auto-intitulou profetisa. Quando as pessoas perguntavam para ela, você é profetisa? E ela dizia assim, eu sou a mensageira do Senhor. Eu sou a mensageira do Senhor. Então, nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que ela recebeu esse dom. E os seus escritos, então, fortalecem a nossa vida nas Escrituras e nos capacita a seguirmos adiante a caminhada cristã, porque Jesus está voltando e virá muito em breve. Amém? Que bênção essa informação, né? Agora, duas informações aqui importantes, que na verdade são dois extremos com relação a Ellen White. Vejamos, alguns são muito fanáticos, só falam em Ellen White. Aqui, alguns adventistas, por exemplo, que entendem que ela recebeu o dom profético, só falam nela o tempo todo. Querem colocar os escritos dela numa posição que ela mesma não colocou. Qualquer conversa, mas Ellen White disse. Que pautam mensagens e sermões através dos seus escritos. Tem muitas pessoas fanáticas. E esse é um extremo perigoso. Agora, o outro extremo é negar o dom profético dela. E é fazer críticas infundadas a ela, que não correspondem à verdade. Muitas pessoas que não acreditam no dom profético vão pegar aí alguns textos e vão pensar estes textos de Ellen White para querer contradizer ela com relação às Escrituras. E de forma cega estão negando um autêntico dom do Senhor. Então precisamos ter esse equilíbrio. Não ao fanatismo, mas não também àquela crítica cega que não corresponde à verdade de Deus. Termino dizendo, muitos não receberam o profeta no tempo em que viviam. Infelizmente. Vamos ler esse texto bíblico. Segundo Crônicas, capítulo 24, verso 19. Diz assim, porém o Senhor lhes enviou profetas para os conduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Percebeu? Deus levantou profetas. Os profetas foram porta-voz de Deus, falaram em nome de Deus, mas muitas pessoas não deram ouvidos. E o último texto. Segundo Crônicas 36, 15 e 16. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Muitos profetas que na sua época se levantaram como mensageiros de Deus, não foram só rejeitados, foram zombados. Talvez hoje isso é real com relação ao ministério profético de Ellen White. Infelizmente, muitas pessoas não só rejeitam, mas zombam. Eu queria desafiar você a pegar um livro de Ellen White, a ler esse livro. Comece com aqueles que eu citei sobre a vida de Jesus, o livro Desejado de Todas as Nações. Tem outro livro extraordinário chamado Caminho a Cristo. Você vai perceber que todos os seus escritos vão te levar à palavra de Deus, vão fortalecer tua fé e vão te ajudar na caminhada cristã para que você siga firme até a volta de Jesus. Devemos agradecer a Deus, porque o mesmo Senhor que ao longo da história Ele foi levantando homens e mulheres para guiar o seu povo, não deixou o povo remanescente agora sem essa direção. Deus deu o dom de profecia para a igreja no tempo do fim. E como vimos, Ellen White cumpre todas essas características. Que Deus te abençoe muito e que você então possa abraçar essa verdade e entender que Ellen White
foi uma mensageira do Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe e faltam 2 aulas para encerrarmos o nosso seminário. A próxima aula vamos falar sobre as características da igreja verdadeira e a última aula vamos falar sobre a importância do batismo. Continue conosco e eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para você. Um grande abraço e até mais.